Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 28 de janeiro, terça-feira, que Deus te abençoe neste dia. Estamos lendo aqui 1 Timóteo 4,14. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Isso aqui é um escrito, né, da parte do apóstolo Paulo para Timóteo, que era um obreiro, um pastor de muita importância no ministério, e para Paulo, né, companheiro de viagens, de ministério do apóstolo Paulo. Timóteo, no entanto, era mais jovem, e o apóstolo Paulo o orientava. Já tinha feito isso mais de uma vez, pelo que a gente já tem lido nas cartas, né? E aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo está como que diz, como quem poderia dizer para Timóteo, para ele focar, né? Aliás, não perder o foco, se bem que essa expressão é uma expressão nossa, moderna, né? Mas acho que ela explica bem o que o apóstolo Paulo está tentando não, disse para Timóteo, de não desfocar, ou seja, não desviar sua atenção para uma série de coisas que pipocavam, que eram consideradas importantes, como genealogia de judeus, e uma série de outras coisas, fábulas, filosofia, uma série de coisas que disputava a atenção, a mente das pessoas. Talvez Timóteo quisesse estar, como eu muitas vezes já estive neste lugar, de querer ter uma resposta para determinadas coisas que surgem do mundo. Isso é errado? No caso de Timóteo, se ele se ocupasse com isso, ele perderia o foco de fazer a obra de Deus. A, a gente muitas vezes quer ter uma resposta. Quando se levanta um pensamento, né? Uma filosofia, alguma coisa do mundo, a gente quer ter uma resposta. Eu, pelo menos, sou assim, né? Talvez Timóteo tivesse nessa tentativa de responder a tudo e a todos, de fazer muitas considerações. O apóstolo Paulo está dizendo para ele: foca no que você tem que fazer. Você insiste em pregar, em ensinar e tal, e é toda essa instrução, né? No sentido de menos para o Timóteo. Fique só com o evangelho, com o ministério que você tem que fazer, e ser o menos. Fique só com isso, dispensa o resto. E nesse texto, por que eu estou falando aqui? Ontem nós falamos um pouquinho sobre a oração e de como a oração feita em nome de Jesus, né? Que aprendi que tem a ver com uma existência em Jesus, né? Uma vez que fomos ressuscitados com Cristo, que somos conhecidos por Ele, e, enfim, em Jesus, que pertence a Jesus. Então, todos nós que somos nascidos de Deus, que somos de Jesus, podemos orar em nome de Jesus e Deus responde, né? Falei um pouquinho dos atalhos de alguns que não pertencem a Jesus e querem usar o nome de Jesus como um trampolim, como algo mágico. Aqui nesse texto tem uma outra coisa mágica que às vezes quer ocupar o lugar da verdadeira oração. O apóstolo Paulo, não que o apóstolo Paulo esteja corrigindo isso, mas ele está citando algo que vem desde o Antigo Testamento. O que, Osmar, afinal? Ele diz assim: não te deixes desenvolver, não deixes de desenvolver
o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética. Então, em algum momento, alguém cheio do Espírito Santo profetizou a Timóteo acerca do seu ministério, e nesta ocasião, né, os presbíteros reunidos ali reconheceram que a palavra profética tinha vindo de Deus, reconheceram, né, publicamente o dom que Deus deu a Timóteo, atribuiu a Timóteo, e impuseram-lhe as mãos, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Então, os presbíteros, os pastores reunidos ali, quem são eles? Não sei. Que lugar que foi? Não fui buscar essa informação. Mas é fato. E o apóstolo Paulo sabia que isso aconteceu, e é isso que ele está refrescando, né, a mente, a lembrança, a recordação de Timóteo. Não deixa de fazer o que você tem que fazer, de praticar o teu dom, a tua chamada, teu ministério. Lembra que isso foi te dado, outorgado por mensagem profética com imposição de mãos. Bom, Osmar, o que você quer dizer afinal? A imposição de mãos é algo antigo na Bíblia. Do Velho Testamento, Novo Testamento, você tem imposição de mãos lá na Antiguidade. Enfim, eu estou aqui, vou tomar o cuidado de não me alongar nos exemplos. Mas o que eu estou dizendo é fato. Tanto no judaísmo como na igreja cristã, a questão de impor as mãos existia, né? Talvez para nós, agora, igreja cristã, a imposição de mãos seja mais marcada na ordenação, né? Associada à ordenação, quando alguém é consagrado pastor, pastora, presbítero, diácono, tal. Então, os obreiros ali, os pastores reunidos ali, impõem as mãos, e essa imposição de mãos também, isso é uma discussão. Eu já digo logo que eu não acredito em transmissão de nada, mas muita gente pensa que a unção, a autoridade, sei lá o que tem em determinado obreiro mais antigo, vai passar para o mais novo. Isso é uma sugestão estranha, porque se ontem eu disse que usar o nome de Jesus em vão, desprezando a comunhão com Jesus, a vivência com Jesus, hoje eu estou dizendo que ficar com a imposição de mãos e esquecer da oração não vale nada, né? Qual é a realidade? A realidade é que Timóteo tinha um dom e que a igreja apenas reconheceu. E quando fez nesse molde que a igreja cristã pratica, a ordenação, né? É como se os obreiros, ou a igreja, ou os pastores, quando impõem as mãos, é uma declaração pública. Este irmão, esta irmã está autorizado para trabalhar neste ministério. Como é que funciona? Aquilo não é mágico, né? Não é. A pessoa já tinha o dom, a pessoa já foi chamada. O que os pastores estão fazendo é consagrando essa pessoa, separando essa pessoa para o trabalho, reconhecendo o trabalho que ela já faz, reconhecendo o dom que ela já tem, né? Então, a igreja fica vendo e entendendo, a partir de agora, essa pessoa é um pastor, é um presbítero, é um evangelista. Então, não é que ela não tinha nada na cabeça, era uma, como diz Gênesis 1:1, né? Sem forma e vazio, no sentido de devoção, de coração e tudo mais, assim, não tinha nada. Aí chamou,
quando impôs as mãos, transmitiu, né, uma unção, sei lá o que para a pessoa, e a pessoa passou a ser pastor. Não, não, não. Ele já era pastor, o Espírito do Senhor já vem trabalhando nessa vida ao longo de muito tempo, e o que o ministério faz, quando é dirigido pelo Espírito Santo, é reconhecer o dom que a pessoa tem. Então, não existe mágica. O que importa aqui não é a gente alavancar a imposição de mãos e achar que Timóteo era o que era, porque magicamente alguém colocou as mãos na cabeça dele. Não. Qual é a importância aqui para o Timóteo? É que oraram por ele. O que era mais importante para Jesus? Era a imposição de mãos ou orar? Quando ele abençoava crianças que impunha as mãos, é um gesto dos mais lindos. Mas o que importa é o que ele dizia, né? E, Osmar, você tem certeza disso? Eu tenho, porque Jesus não impôs as mãos em todo mundo. Não. Alguns ele fez questão de tocar. Não no sentido de imposição de mãos, mas de tocar mesmo. E outros, ele apenas declarava, ele apenas dizia. Outros foram curados de longe. Essa coisa de tocar foi do povo. Era o povo que vinha para cima, tanto de Jesus quanto dos apóstolos. Queriam tocar, né? A gente tem alguns textos emblemáticos, que é a mulher do fluxo de sangue, que saiu de casa, sei lá onde ela estava, na expectativa da cura, na expectativa, na fé, né, de ser abençoada por Jesus. Então ela foi, porque se ao menos eu tocar na orla do seu manto, não precisa de muito, não precisa ele me dar atenção. Se eu apenas eu tocar, ela saiu com essa expectativa, ela veio para Jesus com essa fé. E os outros também. A maioria queria tocar em Jesus, tocar nos apóstolos, para ver se saía alguma virtude e tal. Mas nenhum apóstolo transmitiu nada com imposição de mãos. O que eles fizeram foi interceder, foi orar, né? Até mesmo quando eles impuseram as mãos e os crentes de outros lugares fora de Jerusalém receberam o Espírito Santo, foram as mãos dos apóstolos que fizeram isso? Não. É obra de Deus. E o que eles fizeram? Eles oraram. É isso que devemos pensar. Então, não há nada que possa substituir a oração. É por isso que os elementos físicos, materialidade, que queira ocupar o lugar da oração, para mim, não tem valor algum. Escrever, né, um pedido de oração, levar para casa um objeto, ou qualquer coisa assim, para tentar ocupar o lugar da oração. Porque o que importa, e eu estou falando aqui de uma coisa muito importante, é santa, é sagrado, imposição de mãos, mas ela não é mágica em si mesma. Continua sendo a oração mais importante que a imposição de mãos. A gente precisa tomar cuidado, porque a gente muitas vezes quer trabalhar com substitutivos, né? Por exemplo, numa pregação, o que importa é a unção do Espírito Santo. E o que é a unção do Espírito Santo? É uma pergunta que eu faço. O que é a unção do Espírito Santo na vida de um pregador? Qual o substitutivo? É a pessoa ter uma ênfase, que eu chamaria de gritar o tempo todo, para dizer que tem esta unção. Isso é atalho, isso é substituição. Uma coisa é ser enfático, e a ênfase, é um trecho,
é um fechamento da mensagem, talvez. Mas a pessoa grita o tempo todo na ilusão de que aquela atitude, aquela contundência significa ser cheio do Espírito Santo. E eu questiono, mais uma vez, o que é pregar com unção, né? Então, se a gente começa a olhar para os lados, a gente vê que muitas coisas começam a serem substituídas. Hoje vamos ficar pensando nisso aqui. Não é imposição de mãos que transmite nada a ninguém, mas é a oração que importa. A Bíblia nos chama, nos convoca para a oração o tempo todo. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, que o nome de Jesus seja glorificado e engrandecido. Eu te agradeço por tua palavra, clareza da tua palavra. Não nos deixes, Senhor, substituir nada, mas ficarmos com aquilo que a tua palavra ensina o tempo todo. Dá-nos a tua graça. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.